Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Olá colegas, o meu nome é Ana Mota, sou médica veterinária internista no Hospital Alvet Care e estou aqui para partilhar convosco a minha experiência na contratação institucional do acesso à plataforma VetLexicon através do sindicato. Com este acesso, que é partilhado com toda a equipa, é muito fácil e rápido obtermos a informação que precisamos. Nesta plataforma temos informação desde a predisposição de raças até aos prognósticos. Além disso, alertam-nos para pontos importantes para a comunicação com cuidadores e tutores, nomeadamente os custos associados ao tratamento ou até complicações que se podem esperar. O facto de disponibilizar também folhetos direcionados a cuidadores e tutores permite-nos poupar tempo e trabalho, além de nos facultar informação sobre várias patologias de forma clara, estruturada e fidedigna. Este foi um pequeno investimento feito por parte da empresa, mas que trouxe qualidade além de um suporte rápido e de confiança ao nosso trabalho. Esta é sem dúvida uma grande mais-valia para qualquer centro de atendimento médico veterinário e que o sindicato possibilita a um preço super competitivo. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa e hoje vou conversar com o médico veterinário Joaquim Henriques. Começo com uma breve nota introdutória sobre o colega Joaquim. Médico veterinário desde 2000, pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, o Joaquim é doutorado em Biomedicina pela Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, foi o fundador e ex-diretor clínico do Hospital Veterinário de Berna, inicialmente Oncovet, o primeiro centro de referência em Oncologia Veterinária em Lisboa. Entre 2021 e 2022, foi responsável pela implementação e desenvolvimento do Serviço de Referência em Oncologia do Centro Hospitalar Veterinário de Fréguy, desculpem o meu francês, em Paris, e foi responsável pelas consultas de Oncologia e Ensino Clínico do Centro Hospitalar Universitário da Escola Veterinária Maison Alfort, também em Paris. Ex-secretário da Sociedade Europeia de Oncologia Veterinária, é, desde 2023, o responsável pelo Centro de Referência em Oncologia do Hospital Anicura Atlântico e é também professor auxiliar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona e é também o maior nome de Oncologia em Portugal, com certeza. Bem-vindo, Joaquim, e obrigada por ter aceito o nosso desafio. Bom dia, Luísa. Essa de ser o maior nome, só se for pelos 5 nomes que tenho. mas não acredito. É um nome que nós associamos imediatamente à especialidade de Oncologia, de norte a sul do país, e isso não há dúvida. Eu vou começar pela questão da praxe, que faço a todos os nossos convidados, que é, pertences ao grupo de pessoas que sempre quis ser veterinário? Não. Okay. Não. É muito engraçado o meu percurso. Eu sempre gostei muito de tudo o que era natural. Animais, plantas, biologia, natureza. E lembro perfeitamente que na adolescência, ali na fase do 12º, li aqueles livros da Gradiva, mas li um livro de uma investigadora portuguesa nos Estados Unidos que descobriu o mecanismo da ferritina na doença de Hodgkin. Portanto, estávamos naquilo que era o advento da investigação clínica. E, portanto, eu gostava muito de investigação clínica. Quando estudei na Faculdade de Ciências, porque eu fiz um curso Química e Bioquímica na Faculdade de Ciências, não gostei. Portanto, era muito química, era muito física e acabei por desistir. E na altura estava indeciso entre biologia vegetal e medicina. E a verdade é que um dia fui à Faculdade de Veterinária ali à antiga Faculdade no Largo Camões e vi o programa de estudos da veterinária e apaixonei-me. E portanto, entrei para a veterinária e acho que a veterinária me encontrou e é uma paixão para a vida. Ok. E desse período enquanto estudante, considera que foi um período feliz? Foi. Correspondeu às expectativas? Correspondeu. Eu fui um aluno discreto, não fui um aluno de grandes notas, não fui um aluno... Mas correspondeu muito às expectativas. Eu acho que era um ensino... a faculdade, de facto, de ser pequenina, nós conhecíamos todos. Tinha um grupo de amigos da faculdade que também eram muito alike e, portanto, éramos mais para a frente, um bocadinho, isto.
eu acho que descobri um mundo enorme ali na veterinária. E tínhamos excelentes professores que também nos fizeram descobrir isso. Portanto, eu estava muito feliz. E só para contextualizar, o Joaquim é natural de Lisboa? Sou. Ou seja, enquanto estudava, também já estava habituado à cidade? Sim, para mim foi nascido e crescido, portanto eu não tinha aos fins de semana de ir à terra, nem Sim. visitar os pais, portanto, e isso talvez por um lado me tenha feito perder algumas coisas, porque eu acho que quem é expatriado acaba por ganhar em riquezas, por conhecer uma nova cidade e até ganhar alguma autonomia. E qual era assim a disciplina que lhe causava alguns pesadelos? Olha, Tinha eu só alguma? chumbei a uma disciplina no curso todo, que foi anatomia. Eu vinha de um ensino que era um ensino dedutivo, de pensar raciocínio, para uma disciplina que me deparei que era muito marranço, como nós dizíamos, era muito decorar a anatomia. E chumbei a anatomia 1, foi a única. Se houve uma disciplina que eu gostei menos no curso de veterinária, talvez tecnologias. Aquelas Ok. tecnologias, chouriço, iogurte, Sim. essas coisas, Sim. confesso. E nessa altura referes, eu estou sempre aqui a trocar os pronomes, referes que a investigação era uma parte que já te cativava. A oncologia especificamente, ou isso surgiu mais tarde? Surgiu mais tarde. Eu, quando terminei o curso, candidatei-me a uma BIC, uma Bolsa de Investigação Científica no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Imunologia. Estava contente. Portanto, o objetivo era desenvolver umas vacinas com os serovares portugueses de leptospira, e isto foi um ano. Mas depois, confesso que me aborreceu. A vida era entre mim e as bactérias, fazê-las crescer, testá-las, e tive a oportunidade, e aí foi a descoberta da veterinária clínica, que eu gostava muito, que foi fazer uma substituição de maternidade no Instituto Médico Veterinário do Dr. Luís de Moraes. E devo dizer que foi descobrir o que era trabalhar já na altura, em 2000, num centro de referência em Lisboa de cirurgia, e ter um professor como o Dr. Luís de Moraes, a quem devo muito, que me ensinou muito, quer na profissão, quer na atitude, quer neste desejo também de investigar, de ir mais longe. Portanto, foi uma excelente referência e foi aí que eu comecei. Como é que a oncologia apareceu? Eu fui fazer um curso de endoscopia, eu gostava muito de cirurgia, mas comecei a ver que nós, nos doentes oncológicos, para além da cirurgia, da vincrestina e da cortisona, dávamos pouco. E houve um gato, o corisco, que tinha um liposarcoma, e aquele gato nós tirávamos os liposarcomas, aquele crescia. E comecei a estudar e fui dar com uma veterinária oncologista, que era a Jane Dobson, em Cambridge, e eu achei curioso, e escrevi-lhe a dizer, olha, eu gostava de ir fazer uma visita, e ela respondeu-me a dizer, sim senhora, podes vir a teu custo, e quando cheguei lá vi um mundo diferente, e disse, não, sobretudo a oncobiologia, ela falava de cancro como quem conhecia, não é? A biologia do cancro, isto, e portanto apaixonei-me até o dia de hoje. E estavam a anos-luz daquilo que se passava Na cá? altura, sim. Já tinham radioterapia, já faziam terapia fotodinâmica, portanto o diagnóstico era muito mais avançado. Estavam aí sim muito mais à frente. Sim. Portanto, já falou de um colega que te inspirou, mas houve mais algum colega que tenha marcado? Muitos. Eu acho que tive a sorte, e nós temos a sorte de ter colegas que são verdadeiramente inspirações. Olha, eu tenho a doutora Anabel Moraes, que era na altura a diretora clínica do Hospital de Sintra, o primeiro hospital veterinário, e que para mim foi uma inspiração, ainda é hoje, a sua resiliência, o seu conhecimento, a sua dedicação. Confesso que alguns professores na clínica também, a professora Rodeia, o professor Salles Luís, eram referências na altura para nós. Alguns professores na área da investigação, o professor Luís Tavares era na altura também alguém que nos inspirava muito. Depois, mais tarde, confesso, internacionalmente, comecei a ter a Laura Marconato como uma inspiração, a Jane Dobson, o Paulo Buraco na cirurgia, e comecei a criar o Joel Kirpenstein, estas admirações e estas inspirações que se tornaram os meus gurus, não é? E que me ajudaram muito ao longo da vida na formação, a quem eu recorria, a quem eu visitava, e depois os médicos do EPO, alguns médicos do EPO,
o Dr. Cabeçadas, que era um linfomaníaco, portanto, que sabe de linfomas como mais ninguém, o fato, a professora Paula Chaves, que como patologista, que me abriu mundos na patologia, portanto, essas pessoas, e eu espero não me estar a esquecer de ninguém, mas que eram grandes inspirações. Sim. E atualmente, como professor, o que é que tentas trazer na forma como ensinas de todas essas inspirações para os alunos de hoje? Sabes, os tempos mudaram muito. Sim. E hoje ser professor é um desafio muito grande. Para já há um gap geracional que é muito rápido e depois os alunos estão sujeitos a tanta informação que tu tens que estar extremamente atualizado. Eu tento ser... Eu acho que o professor, para mim, tem um ar ainda como educador. Não é só transmitir ciência, mas é transmitir também experiência de vida. E eu tento trazer essa experiência de vida aos meus alunos. Quando falta qualquer coisa, falar aquilo também que era dar um contexto histórico. Não é? Por exemplo, eu gosto muito, nas minhas aulas de oncologia, de falar na história da oncologia, porque é muito importante conhecermos isso. E com os alunos o que eu tento é criar ligações, que eles não me vejam só como alguém que está ali a fazer uma função de debitar slides ou conhecimento que eles podiam hoje em dia encontrar noutros sítios, mas que lhe traz algo mais. E esse algo mais é uma experiência, é o professor experiente, que isso é importante, não é o professor que leu e que nunca fez, e é sobretudo saberem que eu estou ali e dou-lhes a mão. Eu gosto muito quando há alunos que vêm ter comigo e dizem eu gosto desta área, gostava de aprofundar os estudos e portanto, e acompanhá-los e orientá-los. Tenho antigos alunos meus que hoje são especialistas que eu ajudei a encontrar residências, contactei pessoas, e portanto, e isto para mim é muito importante. E falaste aqui do gap geracional. Quais é que sentes que são as principais dificuldades de hoje em dia nos alunos? Olha, Ou nos colegas que estão agora a sair para... São duas questões diferentes, portanto, nos alunos e também nos médicos veterinários mais recentes. é assim, os alunos têm um grau de exigência que muitas vezes não é justa. Ou é o imediato e é o limitativo. O aluno perdeu, a meu ver, no geral, falo eu, aquela questão, a universalidade da universidade, que é tu saberes tudo, não é? E leres, e cultivares outro tipo, e ires procurar. E o aluno não, quer que aquilo que tu dás na aula é aquilo que sai no exame e é aquilo que não pode... E se aprender uma coisa no terceiro ano, tu estás a fazer uma pergunta que mete uma coisa no terceiro ano, não faz sentido, porque aquilo era matéria de terceiro ano, não é? Okay. Como se a medicina e o conhecimento fosse padronizado Sim. e não fosse baseado nisto. Portanto, isto é uma limitação. A limitação dos computadores e dos telemóveis na aula, que faz com que tu estás a dar uma aula e muitas vezes parece que estás a falar para uma plateia que não está lá. Sim. Que não está lá. Percebes? E que estão nos computadores a escrever e que podem estar a fazer um relatório, podem estar a escrever e-mails, a comparar na Amazon, portanto tu não sabes, e isto torna as coisas impessoais. Nos colegas que saem, como sabes, tive já a experiência como empreendedor, que ainda sou empreendedor, mas de outra forma, de contratar pessoas, de fazer entrevistas, e eu acho que a grande diferença é quando nós começámos, o mercado era diferente. Ou seja, havia menos faculdades, também havia menos centros veterinários, portanto, se calhar em termos de trabalho era ela por ela, em termos de lugares. Mas nós íamos para um lugar e sabíamos... Eu quando fui para o Instituto Médico Veterinário, o Dr. Moraes disse-me, você sabe que eu não tenho trabalho para si. Portanto, você está a substituir uma colega. E eu disse, Dr. Moraes, mas o Dr. Moraes fecha a clínica às 7 e se fechar às 10 da noite? E ele disse, está bem, não sei o quê. Olha, Dr. Moraes, você não faz análise in-house. Começar a fazer as urinas. Começar a fazer os relatórios de radiografia. Portanto, eu criei uma mais-valia. E, sobretudo, eu vivia aquela clínica. As dificuldades daquela clínica. Eu fazia cartões da clínica, eu fazia panfletos para estarem. Nós tínhamos fax, que fazia essas cópias no fax. Sim. Hoje os colegas vêm e dizem-te assim, eu por menos de 1.700 euros líquidos não fico. Eu compreendo, tenho todo o direito. Agora, eu pergunto assim, que valor é que tu trazes? Sim. Por exemplo, tu sais da faculdade e eu pergunto, ok, tu vais fazer um sábado, se te entrar um gato com um derrame pleural, tu fazes uma toracocentese? Não. Se fazes OVHs de gatas? Não, faço castrações de gato. Então, há um período de aprendizagem.
E esse período de aprendizagem não pode ser só feito nas horas de trabalho, porque aí é diferente, estou-te a pagar para aprenderes. Há um esforço pessoal. Eu aprendi a operar, eu entrava das 2 às 10 da tarde e eu vinha às 8 da manhã a operar com o Dr. Moraes para aprender cirurgia. E tenho colegas que fazem isso connosco, não é? E tu também foste clínica ou ainda és, sabes Sim. que vem muito. Em Berna, colegas que se diferenciaram em ecografia, que hoje são ases nisso, vinham fora de horas fazer ecos. Faziam as ecos e depois validavam por outros colegas. E faz falta isso, faz fazer esse espírito de eu vou acrescentar algo mais. E então dizem, para ganhar 1.200 eu prefiro ter a minha clínica. Mas as clínicas é uma dissipação e às vezes não se chega aos 1.200, não Sim. sei, e depois não temos o ecógrafo, depois não temos a máquina de raio-x, depois as análises é para fora. Juntem-se e tragam valor. E depois também não tem a mais-valia de ter colegas Isso mesmo. que lhes acrescentem. Que lhes acrescentem Sim. valor. Sim, Não é? sim. E, portanto, a agregação, e o desafio é esse, a agregação e a diferenciação, Sim. não é? Agregação e dúvida. diferenciação. Relativamente ao teu papel como diretor clínico do Hospital de Berna, quais é que sentiste que foram os principais desafios dessa fase? Olha, eu abri Berna contra todos os conselhos dos meus amigos, em plena crise, depois daquela crise financeira americana, e toda a gente dizia, tu vais-te meter, não? E ao contrário das expectativas, foi um sucesso. Sim. Quais são os grandes desafios? Criar uma equipa e estabilizar a equipa. As equipas, os hospitais, as clínicas são feitas de pessoas, não é do marketing. O melhor marketing são os profissionais. E os profissionais têm que estar contentes e ser pessoas inteligentes. Porque estar contente não é ausência de infelicidade e descontentamento. É compreender, é ter um propósito, não é? Eu estou... E, portanto, criar uma equipa que seja estável e que tenha os mesmos valores pela investigação, pela excelência, pela diferenciação, sabendo que isso traz também um esforço, não é? Isso é o mais difícil. Depois, tinha o grande desafio também de entrar num segmento, que era um segmento que é a oncologia, mas que tens que ter ecografia, TAC, tens que ter tudo o resto para te suportar. E a questão desafia pessoal, porque no início foi difícil. Não é? Eu chegava com muitos colegas, muitos meses, a não levar nada para casa para pagar os ordenados, não é? E as despesas. Felizmente, as coisas correram bem, e como corria muitos colegas, e portanto eu acho que também alguém que vai investir tem que pensar nisso. Mas acima de tudo é acreditar no projeto e manter essa fé, esse propósito, como diretor clínico, dares esse exemplo e criar a equipa para te acompanhar. E imagino a dedicação que tenhas colocado no projeto, deixá-lo foi difícil? É interessante essa pergunta. Eu acho que é importante nós falarmos de nós, e eu acho que já tenho uma exibição pública e as pessoas conhecem, há muita gente que se interroga porque é que eu saí de Berna. Eu acho que a certa altura tu tens que fazer escolhas na vida. Foi difícil. Berna era o meu filho. Eu abri Berna, na véspera estava de joelhos a esfregar o chão com outro colega, o Ricardo Felisberto e outros. Portanto, ou seja, só que a certa altura, eu quando vendi ao Anvet, eu acreditei no projeto. Só que a certa altura tu tens que crescer, tu tens que ser fiel a ti próprio. E surgiu esta oportunidade, que já há vários tempos que eu era solicitado, não é? E de ir para Paris, e eu achei que este desafio de ir criar este centro de oncologia, desenvolvê-lo em Fréjus, que é uma referência mundial em termos de referência. E por outro lado, confesso, e há coisas que têm que ser ditas e que são politicamente corretas. Eu não posso deixar de ter um orgulho de ser o único não diplomado a gerir um centro de referência em oncologia em Paris, não é? E isso é bom para Portugal, é bom também para os colegas diferenciados e que acreditam. Nós somos capazes. É um esforço grande, mas o caminho não tem que passar só pelo diploma. Nós podemos chegar longe. E isto é importante. E, obviamente, foi uma experiência muito enriquecedora. Aprendi imenso, ensinei imenso. A experiência em Maison Alfort também foi hiper enriquecedora. Os franceses abriram-me os braços. Sou nesta comunidade da oncologia, portanto houve aqui, foi difícil, eu não falava francês, tinha tido um francês na escola e portanto no início, Sim. e eles não disfarçam quando não percebem, fazem caretas
mas rapidamente me pus a aprender francês e pronto, e foi difícil, foi. Achei também que ia deixar a Berna em boas mãos com a colega Rita Serras, que eu respeito muito, e pronto, o meu menino seguiu a independência, casou-se, saiu, e portanto neste momento há um despego, mas voltei a criar, que eu acho que eu sou um criador, sou uma força motriz, este Centro de Oncologia do Atlântico com a Anicura, com outro grupo, portanto eu já participei nos 3 grupos, o ANUVET, a IVC e agora a Anicura, e que é um centro com muito mais capacidade que Berna. Sim, portanto foi uma evolução natural, Foi quase. uma evolução natural. Falando de oncologia enquanto especialidade, é pesada, portanto não é segredo para ninguém e penso que seja a percepção de toda a gente. Sentes que se aprende a lidar com o peso da especialidade com a experiência com o tempo? É sempre difícil? Como é que se lida com o peso da oncologia? É sempre difícil. Eu não acredito e não subscrevo aquela máxima que diz que nós com os anos os médicos ficam insensíveis. Não acredito. Pelo contrário, ficam mais sensíveis. Aprendemos a gerir as nossas emoções, se calhar de uma forma mais madura. Mas dói. Vê uma coisa. A oncologia ou qualquer acompanhamento de um doente crónico e que possa vir a falecer, e que na oncologia, ao fim de um acompanhamento, há isso, tu crias relações. E crias relações com os tutores e com os animais, não é? Porque tu dizes assim, eu vou para veterinário porque gosto de animais. Não, nem sempre é verdade. Eu gosto de animais, gosto de plantas, tenho uma coleção de plantas enorme e não fui para a agronomia, não é? Sim. Portanto, porque há também a medicina, mas tu envolves com os teus doentes, tu crias empatia com os animais, tu acabas por amar os animais. Portanto, uma perda, uma falha é sempre visto como nós médicos achamos que somos invencíveis e quando sabemos muito achamos que vamos curar o bicho. Portanto, ainda é duro, mas vês as coisas de outro prisma e há muita coisa que marca. Não é? Há muitos animais que nos marcam a vida, muitos eventos, e eu levo-os a todos no coração, num cantinho, não é? Porque são experiências fantásticas, são experiências, tu consegues, e com pessoas, ficas amigos de pessoas, crias amizades, Sim. as pessoas estão às vezes, clientes que estão em períodos de fragilidade pessoal, e que tu, neste acompanhamento, tu tens que ter qualidade de tempo para estares numa consulta, para dedicares a estes clientes e a estes doentes. Portanto, desenvolves ali um grau de complicidade que é muito grande. No fundo, a oncologia acaba por ser um bocado como a medicina familiar, porque... Sim. Acaba por ser. E depois na veterinária nós temos um peso que se fala pouco. Nos grandes hospitais, quando eu vou a uma reunião na Champalimau, uma reunião de pneumologia, por exemplo, pulmão, tu tens 20 médicos, eles fazem reuniões clínicas com os patologistas, a decisão não é de um, é a decisão do grupo. Portanto, se as coisas correm bem ou mal, foi o grupo que decidiu. Na veterinária nós estamos muito sós, porque muitas vezes estamos sozinhos na clínica. Eu tenho 3 colegas a trabalhar comigo, médicos na oncologia, e eu peço-lhes a opinião. E a decisão é nossa, e é assim que devemos trabalhar. Tenho um colega que é na anestesiologia, mas que conhece imenso de cuidados intensivos e de outras coisas. Eu falo com ele, no maneirador, com o Lénio Ribeiro. Portanto, o facto de trabalharmos em grupo e em diferenciação permite-nos também aliviar o fardo de tomar a decisão sozinho. Sem dúvida. E achas que existe um tipo de personalidade que se encaixa melhor com a oncologia? Bem, o resiliente. Eu acho que tem que haver resiliência. Não podes, eu já tive pessoas que começaram comigo e não duraram um mês. Sim. Porque não aguentam, porque não são capazes, porque por várias razões. Agora, diz-me assim, é tão horrível? Não é. Portanto, não é mais horrível do que alguém que trabalha no UCI. Não é? Sim. Que tens um politraumatizado, que tens um neonato, portanto, são situações limite. Portanto, tu tens de ter resiliência. Tens de ter resiliência física e psicológica. E talvez não ser uma pessoa muito impulsiva, não sei. Claro, não pode ser de maneira nenhuma. Ou emotiva. Ou emotivo. Quer dizer, as emoções, a pessoa, eu acho que nós somos seres emocionais. E as emoções nós temos que ter emoções, senão somos pedras. Temos que saber geri-las e aprender a geri-las. Sim. E isso é um processo. E atualmente a forma como os tutores encaram a doença oncológica é diferente do que há 20 anos atrás.
Consideras que esta diferença tem um paralelismo com aquilo que existe ou que acontece na medicina humana? Sim. Portanto, o cancro já não é automaticamente uma sentença ou ainda sentes que seja? Ainda existe um estigma muito grande dizer que cancro, quando tu falas de cancro, que as pessoas dizem é para morrer, é uma doença terminal. Não é verdade. Há muitos cancros que se curam, se tiverem a abordagem correta, e há muitos cancros que são doenças crónicas, como um Cushing, como uma insuficiência renal, como uma diabetes mellitus, como outros exemplos. A questão é, a cultura médica está mais abrangente, as pessoas hoje leem mais, há uma sensibilização maior. Eu vou-te contar um episódio, tu sabes, todos nós nos entra todos os dias, não todos os meses, aquilo que é o mês do cancro da próstata, o mês do cancro da mama. Os programas de screening de tumores que existem na população, não é? Portanto, as mulheres a partir de certa altura. Eu, quando abri Berna, anunciei um programa de screening, que a Ordem, na altura, me enviou uma carta a dizer que não era legal. Aquilo que eu avisava era, se a sua gata, se a sua cadela tem um nódulo, vá ao seu veterinário. Se a sua gata e a sua cadela têm mais de 10 anos. Ora, nós temos que apostar na medicina preventiva na veterinária. Sim. Nós temos que criar estes programas também, portanto, porque o cliente quer hoje. O cliente lê. A literatura veterinária ou de saúde animal aumentou enormemente. As pessoas hoje leem o que se passa na América. As pessoas têm acesso a artigos científicos. E, portanto, vêm à consulta muitas vezes já com informação, já sabem que existe aquele medicamento para o cão, portanto já sabem as sobrevidas, já sabem os efeitos secundários. Portanto, temos um cliente muito mais informado e temos muito mais tecnologia disponível e informação sobre essa tecnologia. Mudou e temos que mudar também aquilo que como a profissão assume a doença oncológica. Seja com a prevenção, seja com a apostar na diferenciação. As faculdades ensinam muito pouco oncologia. Eu tenho a honra, e tenho que dizer isto, de ter, na lusófona, nós temos 3 disciplinas de oncologia opcionais. Portanto, desde o 3º ano, os alunos começam a lidar com a oncologia. Os alunos saem, na maioria, e não sabem diagnosticar um linfoma. Não sabem interpretar uma imunohistoquímica. Não sabem fazer a abordagem ao mastocitoma, que é o tumor de pele mais comum no cão. No carcinoma de mama, não sabem a abordagem. Portanto, tem que haver uma aposta naquilo que são as doenças do século. Sim. E do futuro. E do futuro, exatamente. Nos casos em que o cancro é efetivamente uma sentença, ou seja, em que os animais já estão para lá da salvação, existe um limite daquilo que se pode fazer? Então, eu acredito que há sempre algo a fazer. E o sempre algo a fazer pode ser, em última análise, eutanásia. Não é? Mas aquela coisa de não há nada a fazer ou não há nada a fazer, há sempre. A eutanásia também é um ato médico. É um ato médico associado a uma situação de fim de vida terminal ou de um sofrimento. O que acontece é que, e nós já temos hoje em dia na veterinária, na América do Norte, aquilo que se chama o PAUSPIS, que são os Centros para Doenças Crónicas, e doentes oncológicos estão lá. Depois temos toda a terapia paliativa, e conseguimos paliar a dor, e os animais melhoram e às vezes aguentam. Luísa, se eu te contasse às vezes o espanto que é, o próprio Lénio, que é o meu anestesista, dizia assim, que trabalhou sempre num centro de referências, eu estou espantado, eu descobri a oncologia, com a paliação, que tu consegues doentes, que tu consegues dar mais meses, em que a qualidade de vida do animal, porque ele vive o presente, e do dono ter mais 6 meses o cão a correr na praia e enviar-te fotografias e dizer, ele já não fazia isto há 2 anos, não é? Estamos todos felizes no Natal, portanto, isto são coisas que podes fazer. Quando é que é o fim? Eu acho que temos que fazer esta sensibilização porque há pessoas que não sabem parar. Exatamente. E isto entramos aqui em situações que não são do fórum da veterinária, podem ser do fórum da psicologia, da emoção, de gerir as emoções, porque a ligação human-animal bond é uma ligação única entre a pessoa e os seus animais, e entre o animal e as pessoas. E portanto, nós como veterinários temos que sensibilizar. Eu já tive situações em que disse a tutores que não queriam eutanasiar o animal, disse, isso são maus tratos, eu vou denunciá-lo. Aqueles que a via do diálogo já tinha passado. Sim. Mas a questão é, denuncias os maus tratos e depois? Pois. Vês tu com o problema.
Sim. não é? Com ameaças, com isto, com aquilo. Portanto, nós temos que apostar na prevenção. E como é que eu faço isso? Na primeira consulta, que dura 1 hora e às vezes mais, já tens que falar de tudo, até do momento de dizer adeus. Tens que falar na sobrevida. Tens que dizer àquele tutor se este animal vai chegar a uma situação em que temos de ser já chega. E dizer-lhe de uma forma que eles compreendam, humana. Sim. Nós não somos autómatos, máquinas que põem um diagnóstico de ChatGPT e depois diz eutanásia. O tutor quer fazer em casa, acompanhar isso, nós não fazemos, mas recorremos a colegas que fazem domicílios. Quer estar presente, criarmos um ambiente, fazemos eutanásia programada, não no meio das consultas estamos todos com pressa e as pessoas, portanto, se for possível. E isto dá também ferramentas a que seja mais fácil aos tutores, que às vezes é uma decisão familiar, decidirem. Tornar a eutanásia um ato médico também. Sim. Que balanço, agora passando aqui um bocadinho em retrospectiva, que balanço é que fazes do teu percurso como médico veterinário? Positivo? Muito positivo. Muito positivo. Tenho muitas pedras no sapato, tenho muitas dores, tenho conquistas, tenho derrotas, mas olho para trás e tenho que dizer que fico orgulhoso. Mas ainda tens muitas ambições Tenho. por concretizar? Tenho. Eu acho que a famosa do sonho que manda a vida, não é? Há tanta coisa para fazer e por fazer, e às vezes pequenas coisas, não é? Olha, eu fico muito. Uma coisa que comecei a fazer é juntar os oncologistas veterinários todos uma vez por ano e reunimos em Coimbra para estarmos juntos, falarmos. Outra coisa é trazer novas técnicas, outra coisa é formar novos oncologistas. Estou muito orgulhoso de pessoas que foram meus alunos, de colegas que foram meus alunos e hoje são excelentes oncologistas, ou que passaram por Berna, como, sei lá, e que hoje são residentes. Berna deu não sei quantos residentes em oncologia, uma que já é, Mariana, a Sofia Chichorro está quase, a Inês Cabral que está a fazer uma residência e o Diogo está a fazer uma residência. Estás a perceber? E são tudo... São quase os meus filhos da oncologia. Temos outros colegas, o Gonçalo Petrucci, que está a fazer um trabalho excepcional no Porto e que foi meu aluno, que me acompanhou, também passou por Berna. Portanto, estás a perceber isto? Eu fico tão contente. Tão contente. E para a comunidade veterinária, para além destes colegas dos filhos da oncologia, o que é que gostarias que acontecesse? Bem, eu esqueci-me aqui de um filho muito importante, mas talvez o filho de quem eu gosto mais, que é o José Martins, que está a trabalhar comigo, Sim. que eu espero um dia que ele seja o filho herdeiro do desculpa, eu depois baralhei-me, estava a pensar nisto, se puderes repetir a pergunta. A pergunta era para a comunidade veterinária, Sim. para além daquilo que desejas para a parte da oncologia, o que é que gostarias que mudasse? Olha, eu gostava muito que na nossa profissão houvesse uma diferenciação na veterinária. Uma diferenciação profissional que permitisse que os alunos, quando saem do curso, tivessem algo à frente que não fosse só a residência. Que fosse possível fazer um caminho de formação e diferenciação em Portugal e que isso permitisse trazer mais e melhores cuidados. Gostava muito que os colegas vissem a referência como um trabalho em equipa e não como uma concorrência. Gostava muito que os colegas acreditassem que os tumores não são palavras, não são diagnósticos de morte. E, portanto, era isto que eu gostava de mudar e que houvesse união. Eu acho que ainda há muita união por fazer na nossa comunidade. Já está melhor, mas há muita união. Sim. Agora chegou a altura de fazermos um pequeno jogo, que é a rúbrica Isto ou Aquilo, em que eu vou fazer perguntas e Joaquim tens que escolher sem justificar. Ok, então vamos a isso. Gato agressivo ou cão agressivo? Gato. Adenocarcinoma ou hemangiosarcoma? Adenocarcinoma. Croissant ou eclair? Eclair. Acordar às 6 da manhã ou acordar ao meio-dia? Meio-dia. Montanha ou praia? Praia. Lambidelas de gato ou lambidelas de cão? Cão. França ou Portugal? Portugal. Merlot ou Pinot Noir? Pinot Noir. Portanto, como última pergunta, que conselho é que gostarias de deixar para os colegas veterinários que estão agora a começar?
não desistam dos sonhos. Não é fácil, não é fácil. O caminho para se chegar longe passa, é como um atleta, treina muito, tem disciplina. Não queiram ser logo grandes ao início, ninguém nasce grande, nós fazemos-nos grandes. E acreditem nos sonhos, e lutem pelos ideais e, sobretudo, não se desvinculem de fazer pela profissão, porque a profissão ou seja, não é só o meu papel pessoal, é também a profissão, o que eu posso fazer para mudar o paradigma da realidade veterinária em Portugal e como é que eu posso contribuir para que eu e os meus colegas possamos ter condições de trabalho melhores, possamos dar melhores serviços médicos veterinários aos nossos doentes, e ter uma vida melhor, com mais qualidade e onde nos sintamos bem e devidamente reconhecidos. Obrigada, Joaquim, por teres aceito este desafio. Foi mesmo bom ter-te aqui no nosso podcast. Este é um podcast que é produzido pelo SNMV. Podem também encontrar Joaquim Henriques na página de Instagram jhlxvet ou através do e-mail joaquim.henriques@anicura.pt. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados e por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao nosso podcast, podem entrar em contacto através do e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada, fiquem bem até ao próximo episódio. Muito obrigado.